Alô, boa noite. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Enquanto isso, eu aqui estou arrumando as perguntinhas que fizeram para a professora Karina. E vou bebendo água, que tá um calorão. Professora Karina já entrou. Vou convidar ela. Ver se vai dar tudo certo. Oi! Deu! Tudo bem? Tá dando pra ouvir direitinho? Sim, tá. Eu tô te ouvindo. As mesmas perguntas. Sei. Vamos lá. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Então, tá bom. Bom, obviamente que eu vou começar daquele jeito agradecendo, né, sua presença aqui, porque eu sei muito bem como é difícil, ainda mais agora nesse online para fazer, né? Então, muito obrigada, viu? A Karina, Eu que professora agradeço. Karina, é professora do Departamento de Fisiologia e Biofísica. Ela deu uma aula para a gente na Semana da Fisiologia e foi super elogiada, as pessoas gostaram muito. E a gente chamou ela e mais alguns professores também da semana para fazerem algumas lives aqui com a gente, né? E eu estava comentando com as meninas, né? Quando a pessoa sabe muito um assunto, quando ela se garante, ela deixa a gente colocar um título desse, né? Vamos descomplicar a fisiologia renal, porque quase não é tranquila. Ninguém tem dúvida de fisiologia renal. Então, ela deixou a gente colocar um título assim. E a gente tem aqui algumas perguntas. O que a gente acabou fazendo? Tinha algumas perguntas, algumas até se repetiram bastante. A gente até ficou pensando, por que será que as pessoas perguntaram tanto as mesmas coisas, né? Bastante gente perguntou temas bem específicos. E a ideia aqui, na verdade, é a gente falar de uma fisiologia geral, de uma fisiologia renal mais geral, né? Mais abrangendo mais a fisiologia mesmo. E aí, no final, se a gente perceber que dá tempo, a gente vai entrando, né, nos pormenores, nas dúvidas maiores. Então, assim, eu separei, tem algumas perguntas sobre ações de hormônios, de diuréticos, de concentração de urina, como que o rim trabalha no controle da pressão arterial, mas a gente conversou um pouquinho antes, né, Kai? E a gente preparou assim um esquema para poder falar de tudo isso de maneira que coubesse, né, na fisiologia renal, para não ficar falando pontos separados, né? Sim. E aí, se eu perceber que a gente deixou de falar alguma coisa, alguma dúvida, daí a gente volta e tenta responder pontualmente aquela. Tá bom? Tá ótimo. Tá. Bom, e aí, então, a gente vai começar. Já fiz, então, meu agradecimento aqui. Estou super feliz da gente falar disso. Queria que você falasse um pouquinho. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade com renal? Qual é o problema da renal? Na verdade, eu acho que as pessoas talvez tenham um pouco de trauma, não sei. Acho que muita gente pensa em renal, pensa no famoso mecanismo contracorrente, né? Que é assim, um drama na vida de todo mundo. Eu confesso que, assim, eu mesma fui entender e conseguir visualizar esse mecanismo muito tarde já na minha vida acadêmica, vamos dizer assim, porque realmente é um mecanismo bem complexo, super importante, porque é ele que controla realmente se a gente vai excretar uma urina super concentrada ou uma urina super diluída, mas é um mecanismo complexo. Então, acho que isso é um traumazinho, assim, que as pessoas têm. E outra coisa, eu acho que para você entender renal, você precisa entender biofísica, porque a renal tem 1 milhão de transportadores, você precisa entender as vias de transporte, então engloba muito a biofísica. Você precisa entender de cardio, porque tem toda a hemodinâmica renal que controla, então, a formação de um ultrafiltrado inicial e precisa entender cardio para isso. Precisa entender endócrino, porque a gente tem ação de vários hormônios, né? Nos rins. Então, eu acho que, na verdade,
é um sistema que engloba muitos outros sistemas. Então, Uhum. acho que isso dificulta. E até assim, para a gente montar o bloco de fisiologia renal, às vezes é complicado, porque você tem que colocar ele em um momento que as pessoas vão entender o que você está falando. Então, Não ele dá para ser sempre a tem que ir. primeira fisiologia, né? Não dá Não, para ser a primeira. sim. Precisa vir algumas coisas antes, né? Principalmente biofísica. Acho que a Biofísica e biofísica realmente é cardio. uma coisa que assusta demais. E cardio também, daí a gente tem que falar do rim, porque não tem jeito de falar de sistema Sim, cardiovascular sem falar do rim. E eu costumo sempre falar que, na verdade, não estou defendendo só o rim, tá? Eu gosto muito do coração, do cérebro, mas quem faz mesmo o que precisa ser feito no fim das contas é o rim. Só o rim consegue fazer. Só o sim, rim consegue excretar volume. O sistema todo consegue apaziguar a briga, né? O que está acontecendo. Mas quem consegue resolver a parada é o rim. Ou sim, excretando mais ou excretando menos. Então, realmente, é bem complexo. A anatomia do rim, ela é muito fácil. Eu acho a sim, anatomia mais simples, que é a macro. Mais sim. simples, mas a fisiologia realmente é muito complexa. Acho que porque num espaço tão pequeno tem tanta coisa acontecendo, né? Sim, e na Então, verdade acho que é uma história, né, que acontece. Você consegue contar uma história do que acontece do exatamente, sangue que chega até a urina que sai. exatamente. Então, eu acho que essa história, ela tem muitos caminhos, né? Então, esses caminhos são complexos. E aí, às vezes, os alunos ficam doidos, né? Porque eu não consigo dar aula, por exemplo, de função tubular sem falar dos transportadores todos. E aí, eu fico, mas por que tem que saber? Porque o transportador, ele acaba sendo a marca daquele segmento, né? Então, quando você fala Uhum, em NKCC2, você está falando de alça de Henle, não tem outro segmento. Então, acaba sendo uhum, um ponto importante. Então, saber os transportadores é super importante. Só que aí, saber o transportador envolve saber qual é o tipo de transporte, se ele é um transporte ativo, se não é um transporte ativo, se uhum, troca, se vai para o mesmo lado. Então, os alunos ficam sim. malucos, Ou mas aí isso é seja, biofísica, né? dica, comecem pela biofísica, né? Acabei de falar isso para uma Exato. aluna que está entrando lá no lab iniciação científica. Comece pela biofísica e o resto tudo vai ficar mais fácil. Eu Sim, acho que a gente pode começar falando, então, como assim, a gente tem aqui muita gente que é da graduação, inclusive na Semana da Fisiologia a gente fez um questionário, então a gente sabe mais ou menos quem são os nossos seguidores. Tem muita gente da graduação, muita gente da nutrição, acho que a maioria, na verdade. E tem também muita gente que gosta de fisiologia, porque gosta de aprender como é que o corpo funciona. Então, eu acho que caberia aqui a gente tentar fazer de um jeito que a gente possa, agora, por exemplo, começar explicando qual é a função do rim, o que faz o rim, para quem não sabe nada e para quem já sabe o papel principal dele lá no corpo, né? E daí a gente vai segmentando depois até chegar na urina. Pode ser? legal. Só queria fazer um comentário antes, que eu achei legal que a gente acabou fazendo a live nessa semana, porque semana passada, dia 11 de março, foi o Dia Mundial do Rim. E o Ah, Brasil, desde 2008, 2018, tem sendo um dos pioneiros, assim, tem sido um dos pioneiros na divulgação desse dia e em campanhas. Então, eu que acho super legal. legal a gente lembrar disso, a importância, que eu acho que ainda a doença renal é uma doença um pouco negligenciada, né? É, Então, eu acho legal a infelizmente. E é bem gente prevalente, né? lembrar Tem disso. muito, né? Infelizmente, é verdade. Então é ótimo a gente falar sobre o rim. A live vai ficar gravada para quem quiser depois consultar, né? Então vamos Sim, começar falando aqui quais as principais funções do rim, de uma maneira mais geral, e depois a gente vai segmentando esse papo. Vou pegar uma sim. Bom, caneta aqui. na verdade, acho que todo mundo pensa no rim na sua função excretora mesmo, né? Hum, Então, excretar a urina. Mas, na verdade, excretar a urina é uma função muito mais complexa, né? Que envolve vários mecanismos e outras funções do rim. Então, se a gente falasse um pouquinho mais cientificamente falando assim, então essa função excretora do rim, ela está intimamente relacionada, na verdade, a uma função de manutenção do equilíbrio do nosso organismo, que não é um equilíbrio estático, é um equilíbrio dinâmico, mas que é um equilíbrio super importante para a gente manter o volume do nosso organismo, então o volume do que a gente chama de fluido extracelular,
E também as concentrações. Então, a gente tem um monte de íon distribuído nesse fluido extracelular, então sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, que são íons importantes. Então, o rim tem esse papel de manter esse equilíbrio iônico, né, que consequentemente influencia também na osmolaridade desse fluido extracelular. Mas os rins têm inúmeras outras funções. Então, tem um papel importante hormonal. Então, por exemplo, é o rim que produz a eritropoetina, que é o hormônio que estimula a medula a produzir os glóbulos vermelhos. É no rim que acontece a formação a última etapa, né, da formação da vitamina D ativa. Além disso, os rins são capazes, né, a gente sabe isso bastante, as pessoas que usam fármacos, os rins são capazes de excretar os metabólicos dos fármacos, controlam a pressão arterial, então isso acho que é uma das funções, né, primordiais aí dos rins. Então, é realmente um controlador do sistema. É como você falou, quem executa o ajuste final acaba sendo o rim mesmo. Então, acho que isso é super importante, né? Mas envolve muitas outras funções, não é só uma função de excretar a urina. E além disso, para os nutricionistas aí de plantão, acho que o rim é super importante na manutenção também dos nutrientes, então reabsorve glicose, reabsorve aminoácidos. Então tem, além disso, essa função também no metabolismo, né? Não deixa de ser uma função do metabolismo. Tudo passa ali pelo rim, né? Então, existe essa função excretora, mas não só de urina, né? A gente não está falando só de volume, né? Mas a gente está falando de um equilíbrio de muita coisa, né? Então, muita coisa é controlada ali pela função do rim. E é por isso que eu sempre falo que, na verdade, quem resolve mesmo é o rim. Então, muitos sistemas conseguem ali, na verdade, manter o equilíbrio, mas quem consegue resolver o problema de excreção de eletrólitos, enfim, de volume, é o rim. Só ele consegue fazer isso. Então, é super importante, principalmente quem gosta muito de cardio, não tem jeito de não gostar, né? Não saber renal, né? Mas a gente não pode negar que a função que todo mundo conhece, se você for perguntar para... Olha um pernilongo aqui, meu Deus do céu. Se você for perguntar para uma pessoa que é leiga, né, no assunto, o que seu rim faz? Todo mundo, de alguma forma, sabe que o rim excreta urina, né? Sim. Então, vamos falar um pouquinho disso, assim, como que acontece de falar que tem um sangue e o sangue sair amarelinho claro ali, né? Por que o sangue é vermelho e sai um negócio amarelo claro ali? Que se tiver tudo certo, né, sai um amarelinho claro ali. Mas como é que começa essa história de filtrar o sangue até a gente conseguir produzir urina? Bom, essa função, na verdade, ela tem um papel essencial, porque realmente o rim acaba sendo um filtro, né, do nosso organismo. Então, quando a gente pensa em quantidades, em volumes, eu acho que isso é bem legal a gente citar para ver a magnitude de todo esse processo, né? Então, de todo o sangue que é bombeado pelo coração por minuto, então os rins recebem aí o débito cardíaco é mais ou menos 5 litros por minuto. Desses 5 litros, 1 litro vai para os rins. Então, assim, poxa, né? 2 rins recebem 20% do débito cardíaco. Então, aí eu já acho que é um volume bem substancial. Desses 20%, mais ou menos 20% vão ser filtrados. Tá? Então, do sangue que chega aos rins, não é o sangue completo que é filtrado, é só a porção plasmática desse sangue, que corresponde a aproximadamente 60%. Mas se a gente começa a fazer umas continhas e calcula, vamos dizer assim, o volume por dia que é filtrado nos rins, a gente chega a um volume aí de 875 litros de plasma por dia. Então, é um volume monstruoso. E aí, se a gente pensar no quanto a gente excreta de urina, o volume final de uma urina, está aí em torno de 1,5 litro por dia. Então, quer dizer, o rim filtra 875 litros para excretar uma urina final de 1,5 litro. Então, aí a gente já absorve infinitamente mais do que ele excreta, né? Exato. Então, aí a gente já tem que começar a entender todo esse processo que está aí no meio. Então, como de 875 litros de um filtrado inicial, de uma urina final,
vira um volume final de 1,5 litro, né, numa condição aí de hidratação boa. Então, basicamente, a gente pode dizer que três processos acontecem nos rins. Então, o primeiro processo é justamente essa filtração. E aí, essa filtração acontece numa estrutura especializada chamada glomérulo. Então, uma estrutura globular, que tem, então, uma pequena arteríola que chega nessa estrutura globular, que se forma um enovelado, um novelo de lã de capilares e sai aí uma outra arteríola. Então, é nesse enovelado de capilares que o sangue vai ser efetivamente filtrado. Então, esse glomérulo, ele tem camadas que fazem como se fosse uma peneira. Então, não é tudo que passa, tudo que vai ser filtrado. Então, existe uma peneirinha aí, que é uma peneira importante. Então, são basicamente 3 camadas nessa peneirinha. Então, a gente tem as próprias células endoteliais que formam esses capilares, a gente tem uma camada intermediária, que é chamada de membrana basal, e a gente tem umas células especializadas, que são as minhas preferidas, que estão por cima, abraçando esses capilares, que são os podócitos. Então, essas 3 camadas juntas formam essa peneirinha e tem um filtro, que ele é seletivo tanto a tamanho quanto a cargas. Ou seja, tem barreiras, né? Não é tudo que está no plasma que vai ser filtrado. Exatamente. Então, por exemplo, um exemplo clássico que a gente dá é que as proteínas plasmáticas, elas não são filtradas, porque elas são grandes e elas têm uma carga negativa. Então, são 2 características que fazem com que, numa situação saudável, normal, em que a barreira está bonitinha, está ok, as proteínas não deveriam ser filtradas. Então, aí a gente já tem um primeiro indicativo. Se aparece proteína na urina, é porque alguma coisa não está legal. Errada. Então, isso aí já é um biomarcador, vamos dizer assim, né? Então, nesse processo inicial da filtração, e aí envolve um monte de forças que vão permitir que aconteça realmente a passagem, né, dessa porção plasmática do sangue para uma estrutura que a gente chama de cápsula de Bowman, que fica em volta desse glomérulo, é que a gente forma um filtrado inicial. Então, esse filtrado inicial, essa urina inicial, podemos dizer assim, ela tem uma composição que é muito semelhante à composição plasmática, com exceção das proteínas e com exceção dos elementos celulares. Então, as hemácias, por exemplo, também não são filtradas. Né? E aí se tem o primeiro filtrado. E aí esse filtrado, até ele virar uma urina final, ele vai passar pelo que a gente chama os segmentos tubulares do néfron, que nada mais são do que túbulos mesmo. Então são tubos que esse filtrado vai passar até chegar à porção final. Então a gente tem vários segmentos, e aí em cada um desses segmentos a gente vai ter transportes diferentes que vão modificar esse filtrado inicial, né? E aí a gente precisa lembrar lá dos 875 litros que foram filtrados, de alguma maneira eles têm que virar 1,5 litro no final. Né? Então, nesse caminho que esse filtrado percorre, basicamente podem acontecer 2 tipos de processo. Então, os processos de reabsorção. Então, no processo de reabsorção, os solutos e a água que estão dentro do túbulo, eles voltam para o sistema, então eles vão ser reabsorvidos para a região intersticial e depois para os capilares peritubulares e vão voltar para o sistema, para a circulação. Então esse é o processo de reabsorção, a gente devolve para o sistema. Ou pode acontecer, por exemplo, um processo de secreção, que é o caminho inverso. Então alguma substância que não foi filtrada, mas que ela pode ser jogada para dentro do túbulo para ser eliminada por uma passagem, então, do capilar tubular para a região intersticial e aí cai dentro do túbulo para ser eliminada. É o que acontece, por exemplo, com vários metabólitos de fármacos, né? Perfeito. Só nessa introdução que você fez aí sobre como o sangue é filtrado, a gente já pode observar que tem muita biofísica, né? Então, da arteríola aferente
nem tudo que chega pela arteríola aferente vai ser filtrada, certo? Muita Não, coisa só sai e 20%. volta para a arteríola eferente. Então, 20% é filtrada. 20% é o que a gente chama de fração de filtração. Então, do Perfeito. que chega, 20% é filtrado, 80% Volta para a circulação como vai plasma, voltar. com sangue mesmo, que está continuando ali. E para acontecer essa primeira peneirinha aí, para a primeira parte, né, desse processo de formação da urina, isso já obedece forças de Starling, né? Então já obedece pressão hidrostática, já obedece pressão oncótica, como acontece com filtração e reabsorção em todos os capilares do corpo inteiro. Isso, mas aí existe uma peculiaridade importante nos capilares glomerulares, é porque, por exemplo, nos capilares sistêmicos, você pode ter tanto a saída de fluido de dentro do capilar para o interstício, quanto a passagem de fluido do interstício de volta para o capilar. Sim. Nos capilares glomerulares, você só tem a passagem do fluido de dentro do capilar para a cápsula de Bowman. Você nunca, jamais vai ter o processo inverso. Então, você nunca vai acontece uma reabsorver no capilar. Exato. Uhum. E isso acontece por uma questão anatômica, então, porque a gente tem dois vasos, duas resistências, que é a arteríola aferente e a eferente, que mantém uma pressão hidrostática elevada, né? Então, isso é uma peculiaridade realmente do sistema vascular renal, que ele tem essa característica. Então, jamais você pode chegar num equilíbrio de filtração, ou seja, você não vai ter mais uma força favorável à filtração, mas jamais você vai fazer o caminho inverso. Porque em todos os outros territórios, né, o que a gente encontra é um vaso arterial e depois um vaso venoso, né, onde as pressões hidrostáticas são muito diferentes e é isso que favorece filtração. E pressão oncótica também, né, favorece essas forças, né. Então o rim já começa sendo diferente aí. Sim. E aí você vê, por exemplo, se você pegar um capilar glomerular, do início do capilar para o final do capilar, você vai ter uma diferença de intensidade de filtração. E essa diferença, ela acontece principalmente porque você tem a saída de fluido, então você vai filtrando o fluido ao longo desse capilar, mas lembrem que eu falei que a proteína ela não é filtrada, ela é retida na peneirinha. Então você tira fluido, mas você mantém a proteína. Então isso faz com que essa concentração de proteínas nesse capilar glomerular vá ficando cada vez maior. E é essa justamente a pressão mais contra a filtração que a gente tem aí nesse capilar. Sim. Então, o aumento da pressão oncótica ao longo de um capilar glomerular desfavorece o processo de filtração. Então, ela vai diminuindo ao longo do capilar glomerular. Por isso que muita coisa volta para a circulação lá pela arteríola eferente. Isso, exatamente. Aí da arteríola eferente vai para uma segunda rede de capilares, né, que não são mais os glomerulares, aí são os peritubulares, e aí desses peritubulares é que volta para circulação sistêmica. Então, na verdade, você tem dois pontos de resistência, que são as duas arteríolas, e dois leitos capilares em sequência, que também é uma outra particularidade do sistema vascular renal, né, diferente de outros sistemas no organismo. Que incrível. E aí, bom, a gente tem ali uma composição logo no início dos segmentos ali, muito parecida com o plasma, pelo que você falou, porque não filtra, então, só coisas muito grandes, pesadas, né? Moléculas muito grandes, que não passam pelos poros ali do capilar e nem por essas outras peneiras, né? Que você falou, então, são 3 camadas que já são essas barreiras, né, para filtração. Então, o que tem nessa primeira urina, né? Nesse primeiro filtrado, qual é a composição desse primeiro filtrado? O que depois ele vai ser diferente do final, né, da urina? Bom, esse primeiro filtrado, ele é muito parecido com o plasma, realmente. Não tem só as proteínas e os elementos celulares. E aí, esse primeiro filtrado, ele cai no primeiro segmento, que é o túbulo proximal. Então, o túbulo proximal, ele é de extrema importância para a fisiologia renal, porque ele é responsável por reabsorver mais ou menos 67%, 2/3
de todo o filtrado. Então, no primeiro segmento, a gente já resolve 2/3 do problema de reabsorção, né? Ou seja, aí, o controle mais fino fica para os segmentos mais distais. Exato. E aí, nesse primeiro segmento, a gente tem uma reabsorção que a gente chama de reabsorção isosmótica. Então, isso quer dizer que o túbulo proximal ele é capaz de reabsorver quantidades equivalentes de sódio e de água. Então, você não tem uma variação muito grande, por exemplo, da osmolaridade do fluido que vai deixar o túbulo proximal, porque você reabsorve quantidades... A mesma quantidade, soluto e solvente. Exato. Então, são 67% de água com 67% de sódio que são reabsorvidos aí no túbulo proximal. Então, a função do túbulo proximal na reabsorção de sódio e água é incomparável, né? Um volume muito grande e uma quantidade, uma carga de íons muito grande que esse segmento é capaz de reabsorver. E aí a gente ainda tem que lembrar que é um segmento que faz a reabsorção de 99% da glicose. Então, até hoje a gente não tem conhecimento de transporte de glicose nos segmentos posteriores ao túbulo proximal. Então, aí a gente já vê uma importância muito grande desse segmento, né, nessa reabsorção de glicose. Aminoácidos também são basicamente reabsorvidos no túbulo proximal. E a gente tem um transporte importante, que é o transportador sódio hidrogênio isoforma 3, o NHE3, que é responsável por reabsorver sódio, mas junto com essa reabsorção de sódio, ele faz uma secreção de hidrogênio. E essa secreção de hidrogênio, ela acaba sendo importante para o equilíbrio ácido-base do organismo. Porque secretando hidrogênio, esse hidrogênio ele se combina com o bicarbonato que está no filtrado, e é essa associação que faz com que o bicarbonato volte para a circulação. Então, por que isso é importante? Até hoje a gente não conhece a expressão de transportadores na membrana luminal que façam o transporte direto de bicarbonato. Então, essa secreção de hidrogênio, e aí esse hidrogênio que se combina com o bicarbonato que está no filtrado, forma o ácido carbônico, e esse ácido carbônico ele se dissocia em CO2 e água. E isso é super acelerado pela presença de anidrase carbônica que existe nessa membrana. Tem bastante. E aí, esse CO2 é que consegue atravessar a bicamada lipídica das células epiteliais, entra dentro da célula. Na célula, ele acaba sendo hidratado novamente, e aí forma o hidrogênio e o bicarbonato. E aí, o bicarbonato que é formado dentro da célula é que sai pela membrana basolateral e retorna para a circulação sistêmica. Então, não é um transporte direto. Então, um bicarbonato some do túbulo e reaparece no sangue. Então, é um mecanismo bem complexo. E depois ele se reforma, ele se dissocia, depois ele se associa de novo, vira bicarbonato de novo. Incrível. Exato. E aí, nesse primeiro segmento, você tinha falado que ele é isosmótico porque a gente reabsorve sódio e água praticamente na mesma proporção. Mas todos esses solutos, glicose, todos esses aminoácidos, eles têm um peso muito grande, não? Tô pensando aqui. Então, eles têm a pressão osmótica ali efetiva também é dada por eles, não só pelo sódio. Eles influenciam bastante essa reabsorção de água ou o sódio influencia mais? O sódio acaba sendo o principal influenciador. E, na verdade, o que a gente tem que pensar é que a maioria dos transportadores que fazem o transporte desses solutos orgânicos, por exemplo, a glicose, os aminoácidos, está associada ao transporte de sódio. Tá. Então, a glicose, por exemplo, ela é reabsorvida pelo SGLT. E o SGLT é um cotransporte só de glicose. A glicose só vai entrar se o sódio entrar. Perfeito. Tá, então ela usa essa força do sódio entrando para entrar também, né? Um transporte que usa essa... Perfeito. Tá, e os aminoácidos a mesma coisa. Então existe um transportador para cada uma dessas substâncias sendo transportadas, trazidas, né, de volta para... Sim. E aí, por isso que fica isosmótico, então a gente tem uma reabsorção de sódio e água praticamente igual. Então, nessa primeira etapa da filtração,
esse fluido ele é muito parecido com o plasma. E Sim. como que vai sendo modificado ao longo dos segmentos? Então, eu acho só importante a gente lembrar ainda que o túbulo proximal, ele tem também essa capacidade imensa de reabsorver essa quantidade toda de soluto e de água, porque ele tem uma característica aí, indo um pouquinho para a histologia, que é uma característica de ser um epitélio frouxo. Então, as conexões entre as células, elas são mais frouxinhas, assim. Então, existe uma menor resistência entre as células. E isso favorece o transporte de sódio e de água entre as células, que é o que a gente chama de transporte paracelular. Então, esse volume também é reabsorvido por conta disso. Se a gente não tivesse esse epitélio frouxo, a gente não teria essa capacidade de reabsorver 67% aí do filtrado. Então, é uma característica morfológica, né, desse segmento que permite também que interfere na fisiologia. Perfeito. Uma coisa você falou agora e que eu acho que até cabe assim, para todo mundo que estuda, né, e está aqui estudando fisiologia renal, eu costumo falar que assim, eu tive que dar aula de fisiologia renal e essa não é a minha área, né? E eu acho realmente que fisiologia renal é muito complexa, principalmente por conta desse tanto de transporte, tanta coisa que acontece, que é o que você basicamente vai falar agora, porque eu perguntei como é que vai se modificando esse fluido, Sim. né? Mas eu sempre dou essa dica e acho que assim para todos os alunos vale a mesma coisa. Não dá para aprender fisiologia renal se não souber histologia. E eu comecei a aprender mais para poder dar aula, né? Que você tem que entender para poder falar, porque surgem dúvidas, quando eu comecei a estudar pela histologia. Porque Sim. faz todo sentido. Só dá para acontecer alguma coisa ali porque tem células que são especialistas naquela função. Como você acabou de falar de um epitélio. E isso a gente estuda na histologia, às vezes fica tão perdido, né? Mas você parar para pensar na função, estudando, começando com a histologia, com a forma, né? Faz todo sentido. Sim. Principalmente renal. Se você olhar só para a fisiologia celular e você levasse em consideração só a quantidade de mitocôndrias da célula, você já consegue dizer qual é o segmento e qual é o tipo de transporte. Então, eu acho isso muito legal, assim. Então, você vê uma variação da quantidade de mitocôndrias das células ao longo do túbulo que está diretamente, assim, intimamente relacionado ao tipo de transporte daquela célula, se é um transporte mais ativo ou se é um transporte mais passivo e dependente, né? Não tanto desse transporte ativo dependente de sódio. Então, isso é muito legal, assim. Acho que você consegue ir Incrível. juntando pecinhas, né, do quebra-cabeça. Perfeito. E faz todo sentido quando você começa pela histologia mesmo. E falando em histologia, agora precisa saber disso, né? Como é que essa urina, que estava muito parecida com plasma, vai mudando sua concentração ao longo desses segmentos? O que acontece até ela se formar, né, uma urina? Sim. Bom, aí saindo do túbulo proximal, então, que tem essa reabsorção exosmótica, essa urina vai cair no segundo segmento, que é o que a gente chama de alça de Henle. E aí, a alça de Henle, ela tem esse nome porque ela é uma alça mesmo, ela tem uma morfologia, né, em formato de U. Então, e o transporte ao longo dessa alça, ele é bastante diferente nessa porção descendente, né, que a gente chama, e aí nas porções depois ascendentes dessa alça de Henle. E a alça de Henle também é um segmento que tem uma capacidade grande de transporte, então ela reabsorve mais ou menos aí 25% do filtrado. E eu acho que uma característica importante é que se alguma coisa der errado lá no túbulo proximal, nessa reabsorção de sódio, na reabsorção de água, a alça de Henle ela tem uma capacidade de aumentar a sua reabsorção até aí uns 40% para tentar ser como se fosse um mecanismo de feedback mesmo, para tentar compensar uma falha na reabsorção do túbulo proximal. E aí, justamente porque a alça tem essa capacidade, tem essa reabsorção elevada, né, de sódio e de água, aí mais ou menos 25%, é que os diuréticos que agem nesse segmento são os diuréticos de maior potência. Então, quando São os você... diuréticos de alça. Repete, Isa, deu uma cortadinha.
Eu tô te ouvindo perfeitamente, mas eu não tô te vendo tão bem. Tá um pouquinho falhado. Você tá me ouvindo bem? Agora eu tô. O Ah, tá. Eu que tô que te ouvindo você super bem. perguntou? Que são os diuréticos de alça. Isso, exatamente. Então, os diuréticos de alça, que é, por exemplo, a furosemida, eles têm uma potência super elevada. São os diuréticos mais potentes, justamente porque é um segmento que consegue reabsorver aí reabsorve numa situação normal uns 25%. E eles são muito potentes porque os segmentos posteriores à alça de Henle, eles não têm essa capacidade de se readaptar para aumentar a reabsorção. Então, se você corta ali 25% de reabsorção da alça de Henle, você vai ter uma sobrecarga para os segmentos Outro segmento. finais que não têm essa capacidade de readaptação e você vai acabar eliminando esse excesso de água, esse excesso de sódio. Então, por Perfeito. isso que o diurético de alça é tão potente, né? Uhum. E esses diuréticos agem sobre um transportador específico da alça de Henle, que é o que a gente chama de cotransportador sódio-potássio 2-cloretos. Então, ele transporta para dentro da célula um sódio, um potássio e 2 cloretos, né? E esse transporte de sódio, potássio e 2 cloretos tem várias implicações dentro da fisiologia renal. Então, é o principal transportador que ajuda na formação de uma urina maximamente concentrada, então, porque ele tem um papel importante em formar o que a gente chama de hipertonicidade medular. Então, se a gente comparar, por exemplo, a osmolaridade do interstício, né, na região cortical para a região medular do rim, a gente tem um gradiente, que a gente chama que é o gradiente vertical, né? Uhum. E então a medula ela é sempre mais concentrada do que a região cortical. E isso acontece muito, né, em dependência desse transportador, do sódio, potássio, 2 cloretos. Então, ele que dá o start inicial para aumentar a reabsorção de sódio e aumentar essa osmolaridade da medula. Então, até essa forma, né, da alça de Henle, ela é super importante para a função, né? Então, segmentos Super. descendentes, ascendentes, cada um tem uma característica super preservada para aquela função que precisa ser feita naquele Sim, segmento. sim. Então, por exemplo, na alça de Henle descendente, você tem uma reabsorção de água, que é intensa, mas você não reabsorve soluto. Então, você não reabsorve sódio, por exemplo, nessa porção descendente. E isso faz com que o fluido que está dentro do tubo renal, ele se concentre. Você tira a água sem Muito tirar concentrado. soluto. Então, ele fica super concentrado. Quando a gente chega na primeira porção ascendente da alça de Henle, você tem ali, por você ter essa alta concentração dentro desse túbulo, você tem um Uma gradiente reação favorável. Então, perfeita. o transporte nesse primeiro segmento da alça de Henle ascendente, que é a alça de Henle que a gente chama de fina, então nos livros você sempre vê um segmento fininho e depois ele fica grosso, né? Então, nessa porção fina ascendente, como você tem um gradiente de sódio favorável, você tem a reabsorção agora de sódio sem reabsorver água. Então, você inverte o processo. Você começa a fazer um processo de diluição, certo? Então, olha que Mas, interessante, a urina ela começa numa concentração X, ela vai mudando completamente, mesmo que a gente não precise, né, absorver muitas outras coisas, a gente está falando só sim, da formação de urina. Ela sim, é um monte de urina até ela ser formada, de repente ela tem sim. até a mesma osmolaridade que deveria ter lá no começo, mas ao longo de todo o caminho ela se transforma em hiperosmótica, hiposmótica. Exato. Então, Interessante. independente da concentração final da urina, nessa porção fina descendente, você sempre vai ter um aumento da osmolaridade em relação ao que você tem no plasma, por exemplo. Sempre, independente da urina final. Então, você vai Sim. ter um aumento da osmolaridade em direção à medula. Quando você começa a subir, você começa a inverter. Então, você vai Sim. voltar a diluir, porque você vai reabsorver sódio sem reabsorver água.
Quando você chega lá na porção, olha como é bonita a história. Quando você chega na porção ascendente espessa, o teu gradiente para fazer um transporte mais passivo de sódio não existe mais, porque você já gastou ele na porção fina. E aí, quando chega lá na porção ascendente, você tem que ter um transportador que vai fazer um transporte ativo secundário, que é justamente o NKCC2. Então, é uma história que se completa, né? Você tem realmente um processo ali acontecendo. E aí, na porção espessa ascendente, onde você tem esse transporte pelo NKCC2, você vai continuar reabsorvendo sódio sem reabsorver água, então você vai diluir ainda mais esse fluido tubular. E aí, aqui de eu vou novo, fazer até uma independente... pergunta que, desculpa te cortar, mas assim, Não, pode falar. Em todos os segmentos existe uma... Bom, existe essa função, então, de você tornar o exterior ali do túbulo mais ou menos concentrado, e isso vai influenciar completamente na urina que vai chegando mais adiante. O que eu sei, vamos ver se eu consigo bolar essa pergunta. Então, assim, lá no final, a gente pode ter ação de alguns hormônios, até eu vou te perguntar sobre, né, a ADH, a vasopressina, enfim, que a gente pode concentrar mais a urina para reter mais. Então, isso acontece muito lá no final, onde a gente não tem transporte para água normalmente, né? Só se a gente realmente precisar. Em todos os segmentos, pode haver alguma influência de fatores externos? Então, eu posso ter que reabsorver mais ou menos um ou outro soluto. Isso é controlado o tempo todo também? Ou essa passagem de uma urina mais concentrada, depois para ficar mais diluída, sempre vai acontecer assim, independente do que o corpo precise, entendeu? Mais ou menos? Na verdade, sim, dá para controlar o isso processo sempre ao vai longo de todo o acontecer. caminho? Sempre vai acontecer, o processo geral, ele sempre vai acontecer. Acho que o que modifica, a gente poderia dizer, é a intensidade que isso vai acontecer. Tá. Então, se você tiver numa situação de diurese ou de antidiurese, a capacidade de você aumentar a hipertonicidade do fluido, por exemplo, nessa alça, vai ser diferente. Tá. Isso justamente porque o NKCC2 tem uma função super importante aí. Então, a gente sabe, por exemplo, que o ADH tem uma influência, como você falou, muito grande lá no último segmento, que é o ducto coletor, na reabsorção de água, mas ele também estimula, por exemplo, a atividade do NKCC2. Então, ele vai fazer o NKCC2 trabalhar mais para formar uma medula mais concentrada, e isso vai influenciar diretamente no que vai acontecer lá no ducto coletor. Perfeito. E para outros solutos, isso também funciona? Existe também essa influência ao longo de todo o caminho? Ah, preciso reabsorver mais bicarbonato, preciso reabsorver mais sódio, preciso reabsorver mais, enfim, qualquer outro soluto. Acho que deu uma travadinha. Vamos ver se acaba a volta. Me digam se vocês estão me ouvindo normalmente. Deu uma leve travadinha. Você tá me ouvindo? Tô, voltei. Tá. Então, e é isso, assim, isso acontece para todos os solutos ou acontece muito mais para água? No final, dá para ter um controle ao longo de todo tubo? Ah, preciso mais bicarbonato, mais sódio, Sim, mais... tem controle ao longo de todo do túbulo. Então, tem vários hormônios que agem, aí o principal deles é a angiotensina 2, que consegue regular bastante o transporte de sódio ao longo de todos esses segmentos. Então, na verdade, a gente estuda muito mais o sódio, né? Então, acaba sendo o que a gente mais estuda, mas vários íons são influenciados por vários hormônios ao longo de todos esses segmentos, com certeza. Tá, perfeito. Então, assim, a gente... Eu acho ainda até que falta o segmento final. Você falou da alça espessa de Henle. Vamos falar já aqui que eu separei sobre fatores que influenciam na concentração de diluição ou ainda tem mais alguma coisa até chegar ali? Não, acho que agora a gente chegou no ponto de que, de novo, independente da situação final da urina, se ela vai ser mais concentrada ou mais diluída, o fluido que chega nos segmentos finais, aí eu vou falar néfron distal para juntar todo o final lá,
vai ser uma urina, um filtrado hipoosmótico. Então, ele vai ter uma osmolaridade menor do que a osmolaridade plasmática, por exemplo. Isso, de novo, independente. Então, o segmento final, apesar dele não ter aquela capacidade de se readequar e aumentar bastante por exemplo, para compensar alguma coisa que aconteceu antes no túbulo proximal ou na alça de Henle, é o local em que vai acontecer o ajuste fino. Então, é lá no ducto coletor, que é o último segmento, ajuste fino, se a urina vai ser concentrada ou se a urina vai ser diluída. E é lá no ducto coletor que a gente tem a ação do ADH, né? Para quem é da cardio gosta de falar vasopressina, mas quem é da renal gosta de falar ADH. Eu não consigo acostumar a falar diferente. Então, o ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, é um hormônio super importante para justamente controlar essa concentração da urina. Então, em situações em que a gente precisa reter mais água, então o hormônio antidiurético, como já diz o nome, vai diminuir a excreção de água, a diurese, né? Então, quando a gente tem a presença de concentrações importantes de ADH, esse ADH vai tornar o ducto coletor, que é o último segmento, permeável à água. Então, na ausência desse hormônio, a gente não tem reabsorção de água nesse último segmento. Enquanto que na presença do ADH, a gente vai ter a incorporação de canais de água na membrana das células epiteliais e com isso vai reabsorver água para diminuir a excreção de água, formando uma urina, então, concentrada. Ou seja, se não houver nenhum fator que promova a liberação de vasopressina, DH, eu vou excretar uma urina hipoosmótica. Isso, mais diluída, exatamente. Bem mais diluída, sempre, né? Então, todas essas situações ao longo de todo o trajeto vai fazer com que no final a urina seja com uma osmolaridade mais baixa. Então, se a gente tiver ali normo hidratado e for medir a osmolaridade da urina, ela vai ser mais baixa que a do plasma, sempre. Sim, isso. Justamente porque a urina que chega nesses segmentos finais, ela é hiposmótica. E aí, se você não tiver muita reabsorção de água ali, e também não tem tanto transporte assim de sódio, porque é um segmento com transporte menos assim, pronunciado, então você vai ter excreção de uma urina mais diluída, né? Então, isso a gente consegue ver facilmente, né? Quando a gente vai no banheiro, uma urina que tem mais cor de água ou uma urina mais escura, né? Perfeito. Então, isso já reflete o nosso grau de hidratação, com certeza. Perfeito. E se a gente precisa reter mais, então Exato. aí tem a ação de vasopressina, né? Hormônio antidiurético que diminui a diurese. E, portanto, o rim, mais uma vez, que é responsável por reter volume, né? Aumentar o volume circulante e melhorar a osmolaridade plasmática. E é nesse segmento que isso acontece, que normalmente é impermeável à água. Exatamente. E aí a vasopressina tem, né, a ação clássica dela de incorporar, então, a aquaporina 2 na membrana luminal, e aí isso vai fazer a água ser reabsorvida. Mas a vasopressina também tem uma ação, então, sobre o NKCC2 lá na alça de Henle. Então, ela aumenta a atividade do NKCC2. E aumentando a atividade do NKCC2, aumenta a reabsorção de sódio na alça de Henle. E esse aumento da reabsorção de sódio faz com que o interstício ali fique mais concentrado. Esse interstício mais concentrado é importante lá para o ducto coletor, porque vai favorecer um gradiente osmótico também de reabsorção de água. Então, se você não tem um gradiente córtico-medular muito pronunciado, você não vai ter o gradiente para reabsorver a água, tendo ou não ADH. Então, os segmentos, eles têm que se conversar, né? Então, você tem que ter ADH, mas você tem que ter o gradiente também. Além disso, o ADH, né, ele atua sobre o transporte de ureia também. Porque esse gradiente da medula, essa hipertonicidade medular, 50% é em decorrência do cloreto de sódio e os outros 50% dependem da ureia. Então, é um processo bem orquestrado para que você tenha
mais reabsorção de sódio, você tenha mais presença de ureia nessa medula, e com isso você tem um gradiente favorável para a reabsorção de água, inserindo os canais lá na membrana. Uhum, perfeito. Nossa, como é Bem perfeito, né? orquestrado. É Meu muito Deus. bonita a história. Bom, tem aqui uma outra pergunta, então acho que assim, de tudo que a gente falou, a gente começou, né, como é filtrado esse sangue, qual a importância do rim para a filtração, como acontece o processo de filtração desde os segmentos mais proximais até os distais e como acontece o processo de diluição e concentração de urina. E aí tinha uma pergunta que eu achei interessante colocar, que é como o rim participa do controle da pressão arterial. E assim, óbvio, que a gente podia falar aqui 3 dias só sobre essa pergunta, né? Assim como 3 dias para cada um dos transportes que você citou aqui, né? Sim. A ideia é citar né, colocar assim, as coisas um pouco mais claras. Mas acho que a gente falou disso, né, no começo e depois no meio também da nossa conversa, que o rim é o único que é capaz de excretar volume, né? E a gente tem que lembrar que pressão arterial, ela é débito cardíaco e resistência periférica, né? O débito tem a ver com volume circulante. Então, todas as coisas que o coração, né, vaso, sistema nervoso autônomo fazem para controlar a pressão arterial, na verdade, são mecanismos de controle com o que tem. É isso que eu tenho, é isso que eu tenho que controlar. Mas quem consegue, de fato, resolver o problema, né, ou reter mais água para aumentar volume circulante, aumentar débito, ou excretar mais volume para diminuir volume circulante, diminuir débito, diminuir pressão arterial, é o rim. Então, não tem como falar de rim sem falar de coração, né? Sistema cardiovascular, inclusive sistema nervoso também autônomo. E o contrário também não existe, né? Não existe um ser mais importante, na verdade, todos são, né? Mas é isso. Basicamente porque o rim participa de controle de volume, né? Quem É a única controla via volume. regulada, né? Se a gente for pensar, o rim é a única via regulada de perda de água, porque o resto que você perde, você vai perder no Isso. suor, você vai Sim, perder nas a gente não tem fezes, controle, né, disso, né? na respiração, mas isso você não tem controle. Agora, o rim é a via regulada, e aí você vai ter um hormônio que vai agir lá e vai regular essa perda de água, ou essa retenção de água, né? Então, Uhum. por isso E que aí, é pode só. importante. Aí, Cá, eu mesma pensei aqui em duas coisas que eu acho super interessante a gente falar. Um é que eu acho que vale a pena a gente falar de nefropatia diabética. É óbvio que não tudo, mas assim, o que acontece? Por que uma pessoa que tem diabetes, e isso é tão comum, acaba desenvolvendo um problema renal, né? Então, basicamente, isso é uma coisa muito básica de o que você falou lá no começo, não é para a gente encontrar glicose na urina, né? Então, assim, filtra, mas ela tem que ser reabsorvida, não é o normal. Só Sim, que existem transportadores de glicose que eles saturam, né? Não dá para transportar para sempre, reabsorver tudo. Então, se tem exato. muita glicose, em algum momento a gente vai excretar na urina. Isso já é um indicativo de que tem alguma coisa errada com a glicemia circulante. Sim. Na verdade, a glicose, por ser uma molécula pequena, ela é livremente filtrada. Então, se você está com a glicemia aumentada, você vai filtrar mais glicose. Então, a quantidade de glicose que vai chegar lá no seu túbulo proximal, ela vai ser maior se você tiver numa condição de hiperglicemia. Os SGLTs que fazem essa reabsorção de glicose, eles têm uma capacidade grande, eles vão reabsorver, mas eles chegam num No topo. Então, limite. exatamente, no limite. Então, a partir desse limite, a glicose vai ser excretada na urina. Uhum. E E o qual é que o problema da acontece? glicose? O que ela faz de errado para causar uma disfunção no rim? Porque o problema não é só excretar glicose, né? O problema é que acaba sendo, entre aspas, tóxico, né? E atrapalha a função do rim, né? Aliás, isso é uma lesão de órgão-alvo, né? É uma lesão de rim causada por um aumento da glicemia, assim como acontece com a hipertensão. Por que acontece isso? O que a glicose faz que causa um problema? Na verdade, você já meio que respondeu aí. Existe a glicotoxicidade, né, que a gente chama. Então, essa hiperglicemia, ela acaba sendo deletéria para as células, e aí a nefropatia diabética, ela é uma
uma complicação microvascular do diabetes. Então, ela afeta, por exemplo, as células endoteliais. E aí, existem vários trabalhos que mostram que não só a lesão da célula endotelial, mas dos podócitos também, que estão lá naquela barreira de filtração inicial. Então, são células que sofrem com o aumento da glicose. E aí, se você tem um excesso de glicose no túbulo que não deveria estar lá, né, esse excesso de glicose acaba sendo tóxico, leva à lesão dessas células, e aí você tem filtração de células inflamatórias, você tem um processo de fibrose que pode acontecer, então tem estresse oxidativo, tem um monte de processos que acontecem ali. Então, a gente tem tanto uma lesão de células glomerulares, quanto uma lesão de células tubulares e um infiltrado de células inflamatórias na região intersticial. Então, você acaba criando um ambiente que não é saudável, né? Então, é por isso que você acaba atrapalhando diversas funções e não só uma coisa, não é uma coisa pontual. Na verdade, você está atrapalhando tudo, né? A função toda. Perfeito. E eu acho que essa pergunta próxima que eu vou te fazer, você já deve ter ouvido milhões de vezes, mas é muito comum todo mundo dizer que a gente precisa aqui beber 2 litros de água por dia para várias funções do corpo, né? A gente precisa de tudo isso mesmo? Por que para o rim é importante a gente beber mais água e não ter uma urina tão concentrada? Ou, enfim, existe alguma indicação mesmo da quantidade de água? Estou falando só da função renal, porque teoricamente a gente tem um controle da quantidade de líquido, né? Então, o hipotálamo está o tempo todo trabalhando exatamente. Existe um centro da sede, né? Existe mudança de osmolaridade, que pequenas mudanças de osmolaridade já são dipsogênicas e já causa a vontade de beber água para a gente controlar de novo tudo isso. Assim, existe um controle que é muito fino da quantidade de líquido que a gente precisa beber. Para o rim, é importante mesmo que a gente beba mais água ou não? Ou eu vou ter que dar uma carteirada na endocrinologista e falar que tem que assistir. Não, na verdade, é importante sim, porque os processos que formam essa urina mais concentrada são processos que gastam mais energia, que colocam as células para trabalhar numa intensidade muito maior. Então, se a gente pensar, por exemplo, lá na alça de Henle, para o NKCC2 funcionar, precisa funcionar gasta muita energia. Então, você sobrecarrega, eu acho que todas as funções. Então, por isso que beber bastante água, você mantém assim as células trabalhando no seu basal. Quase que como você, então, bebendo bastante água, você poupa o seu rim de ter que concentrar a urina. Concentrar é mais difícil do que manter a urina mais... Exato. Exatamente. Você deixa as células não se cansam, não tem tanto estresse, não tem tanta, enfim. Exatamente. Então é bom beber mais água. É bom beber água. E aí é complicado, né? Porque você falou, por exemplo, da sede. Mas o limiar da sede para as pessoas é muito diferente, né? Então, por exemplo, não dá para controlar muito, não dá para saber, né? Exato. Apesar de eu ser fisiologista renal, eu não bebo tanta água assim. Então, eu preciso me policiar, porque o meu limiar de sede, eu só vou sentir sede, assim, quando eu já tô realmente bem desidratada. Então, cada um tem um limiar diferente, né? Então, a sede é um mecanismo super importante, porque é o backup do sistema, mas quem não sente sede, e aí isso é uma variação realmente de pessoa para pessoa, precisa se policiar para beber mais água. Então, não tem vergonha de olhar lá depois que faz xixi para ver a cor que tá a sua urina, né? Então, quer dizer, se a urina tá muito escura, opa, né? Tá na hora de beber uma água e deixar o seu rim trabalhar. Parabéns, mas dá uma folga para ele, bebe mais água, porque concentrar a urina dá trabalho. Exato. Ele vai funcionar, ainda bem, né? Mas não precisa fazer o coitadinho fazer hora extra. Tá ótimo. Perfeito. Cara, a gente podia ficar aqui falando até
amanhã, mas não pode porque tem limite, senão eles vão cortar a gente. Então, eu acho que a gente respondeu todas, inclusive as pessoas que perguntaram sobre controle de pH, que você respondeu sobre reabsorção de bicarbonato, que é importante, mas assim, para falar de controle de pH, a gente precisaria de uma live inteira, porque é complexo e não envolve só o papel dos rins, envolve também papel do sistema respiratório, então é muito mais complexo, né? Então, Sim. assim, já fica o convite aqui, porque um dia a gente volta aqui para falar de outras coisas, tá? Tá Mas joia. muito obrigada, viu, por você ter se Imagina, Isa, eu que disponibilizado. agradeço o convite. É muito legal poder contar com vocês e eu tenho certeza que para as pessoas que estão vendo também é muito enriquecedor. Então, muito obrigada mesmo. Imagina. É muito difícil Amanhã- dar, Renal, sem ter uma lousinha para desenhar. então, podia ter desenhado um néfron aqui, mas tá tudo certo. Amanhã estarei lá no seu laboratório usando as bancadinhas e deixo tudo arrumadinho. Pode deixar. Professora Karina é professora do Departamento de Fisiologia e Biofísica, né? Tem um laboratório lá no departamento. E quem se interessar por esse assunto pode te mandar um e-mail, né? De repente, para fazer pesquisa, né? Quem gosta muito de rim. Sim, lá no site do departamento, que é fisio.icb.usp.br, tenho todos os docentes lá do departamento, é só entrar lá no meu nome que vai ter o e-mail e vocês podem entrar em contato. Isso, vamos lá, porque o laboratório dela é lindo, parece assim de filme, tudo arrumadinho, etiquetado. Tudo funciona, maravilha. Obrigada, viu, cara? Imagina, gente, Isa. obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau.